Conquistando você, com som e qualidade, aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Meus amigos da Sensorial FM, eu gostaria de falar também de um assunto hoje que é bastante diferenciado. Eu recebi alguns incentivos para voltar a esse assunto, que é justamente a disputa de poder e liderança nas casas de candomblé. A gente já viu muita coisa por aí, a gente já presenciou muita coisa em vários lugares e realmente é uma coisa muito curiosa, né? Entre outros assuntos que a gente está falando no programa de hoje, aqui no Candomblé Total, da nossa Sensorial FM, é um assunto delicado, este que eu citei agora, mas é de salutar importância. Por quê? Eu tenho visto e vejo em muitas casas, em muitos locais, essa disputa de poder. É uma situação muito sui generis, porque você tem realmente um local onde as pessoas se encontram por uma questão religiosa. Porém, o local, a roça, o terreiro, o ilê, é um local onde existem cargos como numa empresa. Então você tem o Ogã, Alabê, tem o Axogum, né? O Ogã Alabê é o rapaz responsável pela orquestra que toca, vamos dizer assim, os atabaques. É quem dá a linha de como vai se cantar as coisas, de como vai se louvar determinados orixás. Né? Aliás, todos, os inquices, os voduns, as entidades que forem louvadas naquele momento, naquela circunstância, naquela determinada festa. Você tem equedes, as equedes, como as ebomes, elas podem ter funções semelhantes, como Iatebexê, que é responsável por cânticos, a Iabacê, que normalmente são mulheres de Iemanjá ou de Oxum, né? Ou na falta destas, outras mulheres que sejam de Iabá, que possam fazer a comida ritual. Você tem Iaquequerê, que pode ser uma mulher, como pode ser o Babaquequerê, na figura de um homem, que seriam as segundas pessoas na administração do terreiro, na falta de uma Ialaxé ou de um Babalaxé, que normalmente são pessoas ligadas consanguineamente, ou seja, pessoas de sangue, da Ialorixá ou do Babalorixá, donos do terreiro, responsáveis pelo terreiro, né? Zeladores ou zeladoras, né? Principais daquela casa, pessoas que são fundadoras, né? Da casa. Então, aí você pode ter um Babaquequerê, uma Iaquequerê, que é um pouquinho abaixo de uma Ialaxé ou de um Babalaxé, como eu disse, que tem laços de sangue com os zeladores principais da casa. Então, e aí você tem os inúmeros cargos, como alguns escritores já disseram, que isso tem origem no reino de Oió, que é da onde provém o culto a Xangô. Então, como numa empresa, existe um organograma. Então, tem
o zelador, ou o pai de santo, a mãe de santo, no topo do comando. Abaixo vem a Yalaxé ou Babalaxé. Na falta desses, que tradicionalmente são pessoas de sangue daquela família, vem o Babaquequerê ou a Iaquequerê, que são segundas, seria o pai pequeno ou a mãe pequena da casa. Então, que tem aquela voz de comando. Abaixo desses, vem os Ogãs e as Equedes, com seus determinados cargos, que já são eles já têm um curso, um cargo, um posto, que são importantes, né? Porém, existem cargos e existem nuances dentre esses oiês, que são os postos. Então, você tem a Equede, que é a Equede da mãe de santo, ou do santo do zelador, ou do santo da zeladora, que é uma Equede que tem uma deferência, ou seja, tem um porquê, ela é escolhida para cuidar dessas coisas e também ser o olho do pai de santo, da mãe de santo. Ademais, por exemplo, existe a Ossi e a Quequerê, quer dizer, o lado esquerdo, o lado direito, que é o Otum. Então, como naquela época do reinado de Oió, o Ossi, se eu não me engano, é quem tem direito a voto. Eu vou me lembrar disso e eu esclareço logo mais. E Otum, que seria o lado direito, é o lado que não tem voto. Quando havia uma necessidade disso, hoje não existe isso. Até porque quem decide realmente as coisas é o zelador ou a zeladora. E depois isso é comunicado aos demais. Até por justamente o ponto inicial dessa conversa que eu falei. Pela a necessidade de haver comando, de haver postos e de haver uma política dentro das casas de santo e de haver essa disputa. Eu não vou dizer que é entre aspas, porque a gente vê realmente que existe uma disputa. Não por acaso, lá no início dos tempos das casas de candomblé, já existia disputa política. Quando morria alguém, naturalmente uma mãe de santo ou um pai de santo, havia uma disputa de quem ia substituir. Isso já há 100 anos atrás, né? 100 anos atrás isso já existia, essa disputa. E hoje em dia a coisa se consolida. Por quê? Existe todo um mercado, aí sim, entre aspas, de influência. As pessoas têm importância conforme o posto que ocupa na sua casa, né? Na casa da própria pessoa, na casa, no terreiro, no ilê. Já já nós voltamos com mais sobre esse assunto. Personal Design, confecções em poliéster. Dedicação, respeito e qualidade fazem a Personal Design produzir produtos para melhor lhe atender. Camisetas, batas, alacás, toalhas e muito mais. E tudo feito com exclusividade para você. Faça seu orçamento sem compromisso. Mande um e-mail para contato@personalcamisetas.com.br ou ligue 11 34 16 31 57 34 16 31 57 ou visite nosso site www.personalcamisetas.com.br e confira todas as novidades. Voltando, meus amigos, aqui Gislaine Vicente com vocês na Sensorial FM, Candomblé Total, todas as quartas-feiras. E eu dizia que existe essa prerrogativa porque o terreiro, assim como uma empresa, ele tem designações. Então, por exemplo, você numa empresa lá você tem a pessoa que cuida da parte financeira, né? Então, na casa de candomblé não é diferente. Existe naturalmente uma pessoa que vai lá defender os interesses da casa, né? Lógico que ajudando a mãe de santo, o pai de santo,
tem sempre alguém que tem uma aptidão maior, ou tem uma disponibilidade, ou tem uma vontade de ajudar nessa parte financeira. Então, pois bem, portanto, você tem alguém que ajuda nesse lado. Isso numa empresa. Então, a Casa de Candomblé não é diferente, porque ela precisa ter as suas finanças em dia, precisa ter alguém que olhe, precisa comprar determinadas coisas para a festa, para manutenção da casa, para que se faça um ajô, como as pessoas costumam dizer, né, que é uma festa, um congraçamento, precisa se comprar bicho, frutas, legumes, coisas de axé, de modo geral. Então você tem toda essa possibilidade mediante a uma organização financeira. Isso se assemelha a quê? Se assemelha a uma empresa. Existe um organograma, existe um diretor financeiro. Como, por exemplo, na Casa de Santo você vai ter uma pessoa que é designada para isso. Por exemplo, você tem pessoas que são designadas a fazer a comida, como a gente fala, de todo dia, que é a comida da comunidade, mas você também tem uma pessoa, ou duas, ou três, que é como eu disse, o si, o tum, o esquerdo e o direito, os auxiliares, para no caso de uma impossibilidade da pessoa principal, da responsabilidade principal, que tem a responsabilidade, para que substitua e mantenha a comunidade de maneira informada e que tenha o serviço prestado. Então, assim, não difere de maneira nenhuma de uma empresa normal. Então, quando há essa questão a gente fala, existe uma disputa, porque toda forma de poder e de decisão passa por alguém. E essas pessoas, naturalmente, são pessoas que têm essa responsabilidade mais aflorada. Algumas encaram como missão, encaram isso de maneira bastante tranquila, mas tem pessoas que não. Existem pessoas que são realmente movidas à vaidade. E você nota uma coisa que algumas pessoas já conversaram comigo, e naturalmente eu toco nesse assunto também, aproveitando essa coisa da disputa por poder, que é justamente a questão de haver o chamado tomado 7 anos de obrigação, por exemplo, que é o primeiro grande compromisso, porque se tem, principalmente nas casas de Queto, a obrigação de 1 ano, de 3 e de 7 anos. Ao se fazer 5 anos de iniciação, as pessoas normalmente dão apenas o que a gente chama de comer. Não fazem aquela obrigação grande, como se faz aos 7 anos, que é a primeira etapa do até então Iaô, e aí ele passa a ser um ebome. E no caso de Ogãs e Equedes, se toma essa obrigação já para ratificar os 7 anos, porque se costuma dizer que Ogã e Equedes já nascem com 7 anos feito, na verdade. Porque a maioria não é raspada, a maioria é confirmada. Muitos são suspensos, outros, como no meu caso, por exemplo, eu fui confirmada direto. Até porque eu já tinha uma vivência dentro do candomblé, enquanto criança, e quando eu fui me confirmar, o santo que me apontou falou, não precisa nem suspender, eu quero essa menina e ela vai cuidar das minhas coisas, então ela já vai ser confirmada direto. Então eu não fui nem suspensa, já fui confirmada direto, e com 2 meses de confirmação, eu já assumi uma casa e me mantenho nela até hoje,
E nessa casa eu fiz todos os papéis, Ogã, Eked, Iaô, Ebome, até quase fui mãe de santo, mas evidentemente que não fiz isso, porque, lógico, tenho um respeito muito grande. Mas assim, eu digo nas funções do dia a dia, porque quando não tem uma pessoa ali, principalmente quando uma casa está iniciando, você não tem todas as pessoas para fazer todas as funções, então você acaba acumulando muita coisa. Então eu fiz, como eu costumo dizer, fiz papel de Ogã, fiz papel de Eked, papel de Ebome, papel de Iaô. Quer dizer, fui de limpar a galinha a cuidar do santo da pessoa que é dona da casa. E sempre isso com muita humildade, que é coisa que a gente não vê muito hoje. Né? As pessoas que têm OIE, que têm cargo, que têm posto, nem sempre estão dispostas a participar sem falsa modéstia da maneira que eu participo, com muito coração, com muito respeito, tentando colaborar de todas as formas. Até nos períodos mais difíceis da minha vida, eu sempre estive ali, nunca faltei. Evidentemente, a gente tem uma vida moderna complicada, então não é sempre que você pode ficar 3, 4 dias fora da sua casa. Mas você, o máximo possível, eu digo que eu sou uma pessoa que eu posso não ir todos os dias, mas o momento que eu estou ali, eu me entrego de corpo e alma e saio assim, entre aspas, esfolada, porque me entrego realmente com todo o amor, o carinho, a responsabilidade que me foi dada. Já já nós voltamos. E agora, nosso comentarista vai explicar a regra do impedimento. Veja bem, se o instalador utiliza um tubo que não é a manco, ele está impedido de continuar a obra. A regra evita vazamentos, infiltrações e que você xingue a mãe do instalador, né? Ela não tem nada a ver com isso. Amanco, a marca da inovação. Mais fácil de instalar, não faz sujeira e a obra acaba rapidinho. Usou a Amanco? Tá fácil. Amanco! Amanco! Meus amigos da Sensorial FM, e é um programa só para muitos assuntos, né? Um outro assunto que eu gostaria de falar é sobre o respeito. Não só a postos, mas porque tem algumas coisas que terreiro, casa de santo, às vezes adquire um posicionamento de escola mesmo. E às vezes a educação vem de berço. A educação vem de berço e a gente sabe que às vezes é falha. Por que é falha? Porque normalmente a gente tem situações que ocorrem nas casas de santo e a gente sabe que se um pouquinho que a pessoa seja mais experimentada, tem isso em mente. Tem como criar certas situações para que nada saia fora do contexto. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente se depara com pessoas, isso não é raro não, a gente se depara com muita gente com falta de educação. Mas é falta de educação de berço mesmo, não é falta de educação ocasional, não. É falta de educação. Porque isso você traz de berço. A alfabetização você aprende na escola. Você ser alfabetizado é uma coisa de escola. Você ter educação é uma coisa de berço. Né? Então, berço é uma coisa que você traz de casa. A sua educação de casa. Eu vejo que isso falta. Isso falta bastante, não é pouco não. Você vê pessoas de todas as vertentes faltando com respeito. E não é só o faltando com respeito assim. A pessoa que faltou com respeito numa determinada situação. Você pediu para fazer uma coisa e a pessoa não fez. Não é só nisso. A gente vê falta de respeito de muitas formas. Quando a pessoa ignora um pedido, quando você tem uma situação que você precisa que as pessoas colaborem, por exemplo, quando sujam um determinado ambiente,
Você vai ali, limpa aquele ambiente, uma sala, um quarto, um ambiente que seja. Você está arrumando aquilo ali e a pessoa vai lá e suja de novo. Ou alguém quebra alguma coisa e não coloca, não repõe. Deixa por conta da comunidade. Então, às vezes, uma pessoa vai lá mexer em uma determinada coisa, fala, nossa, mas isso aqui não estava quebrado. E você chega e está quebrado. Então, assim, algumas coisas, por medo de falar, às vezes você precisa despachar determinadas coisas que são quebradas. Então, tem uma série de situações que a gente precisa estar de olho. Porque, às vezes, a gente sabe, as coisas acontecem sem querer. Né? As pessoas, eu quebrei sem querer, mas é difícil a não ser que você pegue a pessoa naquela situação. Mas eu digo também, eu dizia um pouquinho antes de educação. Algumas coisas acontecem por empatia. O que é empatia? Quando alguém se coloca no seu lugar e observa que tem que ser feito determinadas coisas. Então, assim, você fala, poxa, eu estava tão tranquilo com determinada situação e a pessoa faltou com o compromisso, por exemplo, de fazer determinada coisa. Quando muito, você vai descobrir que a pessoa não gosta de você. E eu dizia isso uma outra vez, uma outra situação, outra postagem, outro comentário que eu fiz aqui, que muitas vezes você tem que se desdobrar para cobrir algo que alguém não fez. Às vezes acontece a pessoa não fazer porque ela não gosta de você, aí ela ralenta. E o organograma, que eu havia dito num outro comentário, funciona como, casa de santo funciona como escritório muitas vezes, porque tem organograma, tem uma forma de trabalhar. E tendo essa forma de trabalhar, esse organograma, o que acontece? Você tem que obedecer determinadas regras. Porque quando você está num escritório, você não obedece regras. Então você tem que obedecer quando você está no terreiro. Porque existe uma coisa, e terreiro não está livre disso, infelizmente. A gente às vezes até evita falar isso com uma questão de outras pessoas que não sejam da religião. Por quê? Pessoas que não são da religião falam, mas não é tudo harmonioso, não é tudo legal, todo mundo não se dá bem. Não é verdade. Não é verdade. Existe sim muita competição. Como eu disse, funciona como um organograma de empresa. Então tem pessoas que têm um patamar acima e outras não. Só que não é de estudo. Isso é muitas vezes escolha de orixá. Então você tem que ele coloca no terreiro para você. Muitas vezes a gente tem médicos que são iaôs. Na vida dele civil, o rapaz ou a moça é médica. Mas para o orixá, ele tem uma função de ter um posto. De repente é uma pessoa que é feita de santo e não recebe o santo ainda, o santo ainda não se manifestou, porque ele tem uma função. Ele pode ser uma pessoa feita de santo, mas que vai ter uma realização administrativa, né? Vai ser uma pessoa responsável por uma área administrativa da casa, se for uma casa muito grande, ou mesmo se for uma casa pequena, mas em construção. Então, assim, tem várias situações que podem ocorrer e as pessoas ainda não se deram conta. Já já voltamos mais aqui na Candomblé Total, na Sensorial FM. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz.
o seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais, entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Meus amigos, e eu queria também deixar os meus canais de comunicação. Eu tenho o meu Instagram, é gislaine.araújo.vicente, @gislar9 é o meu Twitter. Tenho o meu e-mail, é gislainevicente07@gmail.com. Tenho os meus Facebook, eu tenho 2 páginas, que são Toca do Vento, Comunicação Estratégica Integrada. Vocês vão ver assim o ícone dela, o desenho dela, é uma mulher com cabelos ao vento, assim. E eu sempre gostei desse nome Toca do Vento, que era uma chácara que tinha próximo aonde eu moro. E foi demolida pela construção do Rodoanel. Mas eu sempre gostei desse nome Toca do Vento. E me remetia também a Inhansã, porque eu sou EQED de Inhansã, sou uma primeira EQED de uma casa de santo de Inhansã. E sou EQED da mãe de santo da casa, que é de Inhansã, que é de Oiá. E isso me remete muito a isso, né? Assim, os cabelos, quem souber depois o crédito, eu sei, assim, do crédito, então, mas assim que eu souber, eu vou colocar na minha página também. Eu fiz um agradecimento porque abri há cerca de 2 anos por aí, mas é um momento de realmente a gente dar valor a quem dá valor, né? A quem fez um desenho tão bonito, tão inteligente. Uma outra coisa é também a minha página chamada Excesso de Alegria, Excesso Só de Alegria, que é uma página voltada para o carnaval, mas a gente aborda todos os assuntos afro, inclusive religiosos, porque as escolas de samba, elas trabalham muito com esse ícone de negritude, de fatos históricos, né? Porque aí você tem Chica da Silva, tem Dandara, Zumbi dos Palmares, então você tem toda essa gama dos grandes ícones negros, principalmente. Então essa fase de negritude a gente acaba abordando também nessa página Excesso Só de Alegria, mas nada muito triste. A gente vai abordando permeando essa coisa de carnaval com essa temática afro, que eu acho muito importante a gente ter isso arraigado e ter isso muito tranquilo. Então eu acho muito importante a gente ter essas questões. Lançamentos de materiais como livros, a gente também faz a resenha. Eu também entro nessa discussão, alguns cursos, como o de griot, que a gente faz da contação de histórias, abordando esses assuntos, é muito importante. Recentemente, nós tivemos até alguns lançamentos, por exemplo, do Mateus Aleluia, seu Mateus Aleluia. Ele, que é de um terreiro, se eu não me engano, da linha de Angola, mas é um músico que ele acabou de fazer 76 anos, que ele morou em Angola, naturalmente, e era dos Tincoãs, que foi um dos primeiros grupos vocais, e principalmente essa temática afro. Já nos anos 60, eles já faziam isso, nos famosos LPs, nos bolachões. Então era o Dadinho, o seu Mateus Aleluia, que ainda é vivo, e mais um integrante que houve algumas mudanças, então, mas os dois eram bem presentes. E até mais ou menos final dos anos 70, 79, início dos 80, eles estavam muito presentes no Brasil. Em 83, Dadinho e o seu Mateus Aleluia foram para Angola, e lá ficaram lá por cerca de
até o final dos anos 80, início dos anos 90, e depois o Dadinho faleceu lá em Angola e o seu Mateus Aleluia veio de volta ao Brasil e mora hoje em dia na Bahia. E ele é muito presente, né? O seu Mateus, ele é uma pessoa muito atuante, apesar da idade já avançada. Ele esteve recentemente, no mês de junho, no programa do Pedro Bial, né? Conversando com o Bial, né? A conversa que ele fala. E ele deu uma entrevista muito inteligente, muito lúcida, né? Muito importante, que até o Saulo, que é ex-banda Eva, né? Saulo Fernandes, estava junto com ele e meio que babando. Ele falou: eu tô aqui só para ouvir e cantar. Quem está aqui para ser entrevistado é o seu Mateus. Então o seu Mateus tem histórias maravilhosas que eu espero um presente bem próximo assim da gente estar conversando com ele. E ele tem livros que também estão lançando também a Fabiana Aleluia, que é uma, se eu não me engano, é filha dele também. A gente tem muitos expoentes nessa área, eu quero abrir um pouco mais esse leque. A gente não só falar de fundamento, não, a gente falar de tudo que permeia também o negro e dentre eles o candomblé, dentre esses assuntos o candomblé. E por último, agora em setembro, nós tivemos o lançamento do CD O Batalá, que é uma homenagem à Mãe Carmen, filha de Mãe Menininha do Cantuá, né? Com várias expressões, várias pessoas, intérpretes da música popular brasileira, numa iniciativa do Grupo OFA, que tem aí um CD bastante estourado com músicas de fundamento, já pelo menos uns 30 anos. E dessa iniciativa também, pela GG Produções, a Flora Gil, que é esposa do Gilberto Gil, e que fez esse convite nessa parceria para várias pessoas. Então, além do seu Mateus, teve Alcione, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Carlinhos Brown e mais alguns outros nomes aí importantes, Margareth Menezes, da música baiana principalmente, e que participaram desse CD. Evidentemente, Gilberto Gil fez as honras para a Mãe Carmen. E é isso por hoje. Meus amigos, muito obrigada por essa atenção. Até a próxima.